Fala, galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação, e a gente está começando mais uma aula de Física da nossa semana, tá? Hoje, especialmente no dia 3 de setembro, nossa aula do sábado letivo, né? Referente à nossa quinta-feira de aulas aqui do canal Educação, tá bom? Diretamente do estúdio 3, tá? Do estúdio referente à terceira série, a gente está iniciando mais uma aula e a gente vai começar a falar do nosso tema de hoje, que é revisar os temas passados que a gente trabalhou campo magnético, né? A gente começou a trabalhar o campo magnético e associou esse tema aos materiais que produzem campo magnético. Só que esses materiais, eles produzem campo magnético pela passagem de corrente elétrica, tá? Então, quando passa eletricidade pelo material, aí ele começa a produzir esse campo magnético, certo? Então, a gente vai trabalhar com dois materiais hoje. Nós vamos trabalhar com o condutor retilíneo, é um fio retilíneo, e também com a espira circular, que é semelhante a um anel, tá bom? Então, nós vamos trabalhar esses dois materiais na nossa aula de hoje, do dia 3 de setembro, tá bom? Nessa aula de hoje, o nosso foco, galerinha, é tentar compreender como se comporta o vetor campo magnético, tá? Então eu vou caracterizar para vocês como é o comportamento do campo em cada um desses materiais. Nosso objetivo é esse, tá bom? Então, começando a nossa aulinha, vamos começar pelo primeiro material, o condutor retilíneo, certo? Então, esse material, ele vai produzir um campo magnético circular à sua volta, ok? Então, toda essa área ao redor do fio, quando por ele percorre uma corrente elétrica, vai ter um campo magnético agindo nessa área ao redor dele. Então, se eu colocar um material, por exemplo, um prego, perto desse fio, esse prego ele pode sofrer um processo de atração, já que ao passar eletricidade pelo fio, eu posso dizer para vocês que ele se comporta como um ímã. Então ele vai começar a atrair todos os materiais ferromagnéticos para perto dele, tá bom? Jovens, nós falamos nas aulas passadas que esse campo magnético, ele pode ser um campo de entrada, ou seja, entra nesse plano aqui da telinha, ou ele sai pelo plano da tela, tá? Quando a gente indicar esse ponto de saída ou esse ponto de entrada, a gente vai estar representando através da regrinha da mão direita, tá? Tenta relembrar aí. Tenta observar aí nas tuas anotações. Como é que a gente produzia a regra da mão direita? Eu utilizava o polegar para representar a corrente elétrica e os dedos restantes da minha mão, eles iam representar o campo magnético. E o movimento que eu vou fazer é de tentar segurar esse fio, envolvendo esse fio com a minha mão, tá? E aí a gente vai perceber o seguinte, quando a corrente estiver orientada para cima, a minha mão ela vai entrar no plano da telinha. Então, quando eu tiver com o polegar orientado para cima, o campo ele vai ser de entrada. Quando
o meu polegar estiver orientado para baixo, é porque a corrente elétrica está descendo o fio. Ao descer o fio, eu tenho um campo de saída. O movimento da minha mão será esse, olha só, sair do plano da telinha. Ok? Eu também posso chamar essa regra de regra do empurrão. Como assim, professor? Eu vou, ao invés de fechar a minha mão segurando o fio, eu vou empurrar a minha mão para dentro ou para fora da tela. E isso vai indicar que o meu campo é de entrada ou de saída. Se o polegar estiver orientado para cima, ou seja, a corrente elétrica estiver subindo o fio, o movimento natural da minha mão é empurrar esse campo para dentro da tela. Então, segue o sentido da minha palma da mão. Olha só, eu empurro para dentro da tela a minha mão. Se o polegar estiver orientado para baixo, o movimento natural da minha mão é empurrar para fora da tela. Então, isso quer dizer que o campo magnético será de saída. Perfeito? Então, através dessas regrinhas, eu posso indicar a orientação desse campo magnético. Para onde ele está indo, ou entrando, ou saindo. Ok? Podemos também identificar esse campo magnético de acordo com a sua intensidade, o seu valor. Tá? Como é que nós podemos calcular o valor desse campo magnético? Você vai calcular através da seguinte expressão. Constante, que vai indicar o meio que eu inseri o fio, o local que eu inseri esse fio. Pode ser água, pode ser o ar, ou pode até ser um meio que não existe matéria, não existe partículas materiais. Se eu soltar esse fio lá no espaço, lá não existe partículas materiais. Então, eu também tenho um valor que representa esse meio também. Tá? Então, cada matéria, cada substância vai ter a sua constante. Certo? É representada por essa letra grega Mi. Tá? Esse Mi eu vou multiplicar pelo I, que representa corrente elétrica. Tá? E esse produto eu vou dividir por 2π vezes D. O que é esse D, professor? É a distância do fio até o ponto de atuação do campo magnético. Certo? Então, por exemplo, eu disse que ia atrair o fio e um prego, né? A distância que eu colocar o fio e o prego será essa distância D. Tá bom? Se eu aproximar o prego do fio, a distância D será bem pequena. Se eu distanciar o prego desse fio, a distância D já será uma distância maior. Tá? Então, você vai ter essas informações para a gente trabalhar na aulinha de hoje e a gente responder algumas questões daqui a pouco. Tá bom? Não esquecer das unidades, viu, pessoal? Importante você lembrar das unidades em cada caso. A distância D, como ela é um comprimento, ela indica uma distância, sua unidade tem que ser o metro. Corrente elétrica, a sua unidade tem que ser o amperes. Tá? E, através disso, eu vou achar um campo magnético com a unidade Tesla, representada pela letra T. Certo? Então, são essas informações que você precisa lembrar quando a gente fala em campo magnético
em condutor retilíneo. Perfeito? Vou te dar 2 minutinhos, tá? Para você anotar essas informações. Se você não tiver anotado já nas aulas anteriores, tá bom? E aí no retorno a gente continua falando do próximo material condutor. 2 minutinhos. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui para a nossa aula, o próximo material é a nossa famosa espira circular. É semelhante a um anel, certo? Então é como se você pegasse aquele fio que era retilíneo e dobrasse ele até formar um anel, tá? Então essa será a nossa espira circular. Bom? Jovens, esse material também será percorrido por corrente elétrica, tá? Então, se é um material metálico, material condutor de eletricidade, e passa por ele corrente elétrica também, então quer dizer que eu vou produzir um campo magnético ao redor desse material. Só que, na verdade, o campo produzido não será em volta do material, como lá no condutor. O campo produzido será dentro desse material, tá? Dentro desse anel, certo? E, novamente, eu vou ter que analisar a regrinha da mão direita para esse material, tá? Como é que nós vamos analisar essa regrinha? Vamos lá. Vai depender do sentido que a corrente elétrica vai estar passando por esse material. Bom? Professor, essa corrente elétrica ela pode passar pelo material de que forma? De qual maneira? Ela pode percorrer o material no sentido anti-horário ao ponteirozinho dos relógios,
tá? Então essa corrente ela pode percorrer o material no sentido anti-horário, ou ela pode percorrer o material no sentido horário. Então, idêntico ao ponteiro dos relógios, né? No sentido anti-horário, seria da direita para a esquerda, tá? E no sentido horário, seria o contrário, né? Da esquerda para a direita. Deixa eu anotar aqui para vocês. Esse ladinho aqui representa o sentido anti-horário. E esse outro representa o sentido horário. Vamos lá, galerinha. O que eu vou identificar agora? Sei identificar para onde está indo a corrente elétrica. Agora eu vou analisar se essa corrente ela vai produzir um campo de entrada ou de saída, tá? Como é que nós analisamos o sentido do campo? Regrinha da mão direita, tá? Só que agora ela vai envolver o fio apenas, não pode empurrar, né? Como a gente estava usando antes também. Eu vou envolver o fio de que maneira? Primeiro, eu vou seguir a mesma análise de antes. Eu vou percorrer o fio com o meu polegar estendido e ele vai seguir o sentido da corrente elétrica. Então, se a corrente está no sentido anti-horário, o meu polegar também vai percorrer o sentido anti-horário. Os outros dedos, jovens, vão representar o quê? Vão representar o campo magnético. Então, corrente no sentido anti-horário. Olha o que acontece com os meus outros dedos. Eles vão passar pelo centro da espira, saindo dela. Então, eu vou ter esse movimento de sair com os outros dedos pela espira. Por isso que no sentido anti-horário, olha só, eu vou produzir um campo de saída. Como a gente já vinha representando antes, né? O campo de saída, ele é representado por um pontinho no centro do círculo, tá? Professor, agora tem que fazer a mesma coisa no sentido horário, né? Isso. A gente tem que fazer a mesma coisa no sentido horário, né, Jasmin? Jasmin, a gente vai agora usar o nosso polegar no sentido horário para representar a corrente elétrica, tá? No sentido horário, o meu polegar percorrendo esse sentido, a minha mão ela faz um movimento de entrada pelo centro da espira, com os outros dedos restantes da mão. Então, esse campo, ele só pode ser um campo de saída. Campo de saída, campo de entrada. Campo de entrada, ele só pode ser representado pelo X, tá? O símbolozinho dele é o X. Tá bom? Pode abrir a telinha para mim? Nobre amigo. Só para a gente representar aqui de novo. Olha só. Corrente no sentido anti-horário. O que vai acontecer?
eu tenho a saída do campo magnético pelo centro da espira, tá? Corrente no sentido horário, o movimento da minha mão natural é entrar pelo centro dessa espira, certo? Então, por isso que no sentido horário o campo é de entrada. Certo, jovens? Galerinha, aí eu também posso dizer o seguinte: como a espira ela vai produzir um campo magnético, ela vai ser um ímã. E todo ímã, qual é a característica dele? Ele gera uma atração, mas ele também tem dois polos diferentes, né? O polo norte e o polo sul. Lembra que os polos opostos se atraem. Então, o norte, ele só vai poder atrair o polo sul. Então, essa espira, ela vai produzir um polo que vai atrair apenas o polo oposto, né? E repelir o polo que é igual. Então, pode acontecer esses casos. Tá bom? Professor, e como é que eu identifico o polo em uma espira? É simples. Você vai observar a espira como se ela tivesse uma face frontal aqui diante de você e uma parte de trás, uma face traseira, que é o lado que está na tela, está entrando na tela. Certo? Então você vai imaginar isso, como se você olhasse para um anel de frente a você e o lado que está voltado para você vai ser uma face, que é a face dianteira, né? A face frontal. E o lado que está voltado para o outro lado, o lado contrário a você, será a face traseira dessa espira. Perfeito? Cada face vai produzir um polo magnético. Cabe a mim identificar que polo é o que está diante de mim, na minha frente. Como é que eu sei identificar isso, professor? Através do campo magnético. O campo magnético, o sentido dele, vai produzir um polo norte. Ele sempre orienta o polo norte. É igual a bússola. Para onde é que a bússola está apontada? Sempre para o polo norte da Terra. Né? Então, o norte da bússola vai estar apontado para o norte da Terra. Certo? Então é porque o campo magnético vai estar orientado para lá. Em cada caso, qual é o polo que eu vou produzir na face diante de mim? Vamos lá, o campo está saindo aqui, né? Nesse primeiro caso, o campo está saindo. Então, se a face aqui da frente, o campo está saindo por ela, ela vai produzir um polo norte. Na face frontal. E na face de trás será um polo sul. Professor, e quando o campo for de entrada? Olha só, o campo está entrando na tela. Então, quer dizer que o campo está orientado para lá. Para a face que está contrária a você. Então, quer dizer que o norte agora vai ficar na face traseira.
já que o campo está orientado para lá. E o sul ficará na face frontal, que é a face oposta ao campo magnético. Ok? Então aqui nós indicamos o quê? O sentido do campo, que pode ser de saída ou de entrada, e também os polos que essa espira pode ter. Perfeito? Falta a gente identificar quem é a intensidade do campo na espira. Como é que nós podemos identificar o campo em uma espira? É possível identificar o valor desse campo através dessa expressãozinha aqui. B, que representa o campo magnético, é igual à mesma constante que representa o meio material, que a gente viu lá no condutor retilíneo, vezes I, que é a corrente elétrica. Tudo isso, jovens, é dividido por 2 vezes R. Professor, parece a fórmula passada, mas não tem o π, né? Exatamente. É semelhante à expressão do condutor retilíneo, mas sem a letra π. Perfeito? E aí, galerinha, as unidades permanecem, tá? O raio que representa o tamanho da espira tem que ser em metros. A corrente elétrica tem que ser representado pela letra A, amperes, para que eu possa produzir um campo magnético em Tesla. Beleza? E assim, jovens, a gente relembra, a gente finaliza a parte teórica da nossa aula, que falava aí sobre campo magnético na espira e também no condutor retilíneo. Vou te dar o timezinho de 2 minutinhos, tá? E aí depois a gente vai começar a analisar as questões que eu trouxe hoje. 2 minutinhos na tela.
Muito bem, jovens. Vamos, então, para a nossa primeira questãozinha, tá? Nossa primeira atividade, que eu vou deixar para vocês primeiro, tá? Aí depois a gente analisa ela. Vou colocar os dados para a gente começar essa análise e aí depois eu deixo o tempinho para vocês, tá? Ela diz assim: um fio condutor retilíneo e muito longo é percorrido por uma corrente de intensidade 2 amperes. Então, I, que representa a corrente elétrica, vale 2. Qual a intensidade do campo magnético do fio a 50 centímetros? Então, qual é o valor do campo magnético quando a distância vale 50 centímetros? Ou seja, eu estou colocando um material que será atraído pelo fio a uma distância de 50 centímetros desse fio. Não é que o fio tenha 50 centímetros, tá? Não é o fio. E sim a distância de atuação do campo magnético. E aí eu quero saber quem é esse campo. Qual é o meio que ele coloca esse fio? É um meio cuja constante tem valor igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7. Tá bom? Esse meio, jovens, normalmente é o vácuo, tá? Esse meio, ele não é material, tá? Ele não tem partículas materiais. É exatamente um meio que a característica dele é a ausência de matéria. Como eu falei para vocês, a unidade da corrente tem que ser em amperes e a unidade da distância tem que ser em metros. Então, aqui, os 50 centímetros, você tem que transformar para metros. Dá quanto, jovens? Olha só, eu tenho que voltar 2 casas decimais, porque de centímetros para metros, eu tenho uma distância de 2 casinhas. Então, ficaria 0,5 metros. Prontinho. A partir daqui, você já pode identificar quem é esse campo magnético. Basta você substituir, olha só, nessa expressão aqui. B é igual a constante vezes I sobre 2π vezes D. Essa expressãozinha para quem? Para o condutor retilíneo. Vou te dar 2 minutinhos e a gente volta já.
Muito bem, jovens. Estamos de volta e vamos agora aplicar os nossos conhecimentos, né? Substituindo esses valores aqui na minha expressão, veja só como ficaria. Campo magnético B é igual a constante que representa o meio material, que é 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a corrente elétrica I, que vale 2. Tudo isso dividido por 2π vezes a distância, que vale 0,5. Ok? Galerinha, eu já posso, de cara, cancelar aqui o π do denominador com o π do numerador. Ok? Esse 0,5 eu multiplico com 2. E aí fica quanto, jovens? Fica 1. Né? Qualquer número multiplicado por 0,5, o resultado é a sua metade. Então, sobra para mim apenas o denominador, já que tudo no numerador é igual a 1. Tudo no denominador é igual a 1. Sobra para mim só o numerador. Né? 4 vezes 2, resultado é 8. E aí eu multiplico com a potência decimal. Então, aqui tinha sobrado só o 1. E aí nós ficamos com 8, que é 4 vezes 2, vezes 10 elevado a menos 7. Qual a unidade de campo? Campo magnético, a sua unidade é Tesla. Beleza? Vou te dar um minutinho, jovens, só para você anotar rapidão essa questãozinha para quem não conseguiu fazer. E aí a gente volta depois desse 1 minuto. Tá bom? 1 minutinho. Vamos lá, jovens. Retornando aqui para a nossa aula, a gente vai fazer a mesma coisa para a segunda questão. Tá? Segunda questãozinha diz assim: um fio metálico reto e extenso é percorrido por uma corrente de 4,5 amperes. Então, novamente, os dados vão nos fornecer a corrente elétrica, que é 4,5 amperes. E ele diz que a intensidade do campo é o que ele quer quando esse campo atua a uma distância de 30 centímetros. Então, aqui é a distância, né? 30 centímetros. A constante permanece a mesma da questão anterior. É a constante para o vácuo.
E eu quero determinar qual é o valor do campo magnético. Lembrando, como é um fio condutor retilíneo, eu vou permanecer usando a mesma expressão da primeira questão. Então, B é igual a constante vezes I sobre 2π vezes D. Bom? 2 minutinhos para vocês e a gente volta já. Vamos lá, jovens. Já tá? Já tá online? Pronto. Vamos lá, jovens. Estamos de volta, tá? Vamos então para a nossa resolução, né? Galerinha, quero determinar quem é o campo magnético. Quem é esse campo? É a constante vezes a corrente elétrica dividido por 2 vezes π vezes a distância de atuação desse campo. Tá bom? Bom, substituindo aqui a constante, ela é 4π vezes 10 elevado a menos 7. Vezes a corrente elétrica. A gente verificou que ela vale 4,5, né? Tudo isso dividido por 2 vezes π vezes, olha só, do mesmo jeito da questão anterior, a distância estava em centímetros. Porém, eu não posso usá-la nessa unidade. Eu tenho que transformar para metros. Não é isso? Então, de novo, eu mudo a minha vírgula 2 casas decimais, transformando o número em 0,30 ou 0,3 metros. Tá bom? Substituindo esse 0,3 aqui, nós ficamos com toda essa expressão que eu escrevi para vocês. Vamos logo tirar as letras π, porque tem uma no numerador
e a outra no denominador. E agora a gente vai usar o método da multiplicação, né? Os nossos conhecimentos aí da matemática. 4 vezes 4,5, só você pensar o seguinte. 2 vezes 4,5 dá 9. Multiplica esse 9 de novo por 2. Dá quanto? 18, né? Então fica 18 vezes 10 elevado a menos 7. Aqui embaixo eu tenho 2 vezes 0,3. Tá? Então 2 vezes 0,3 dá 0,6. Confere, jovens. Ixi, professor, número com vírgula. Eu não gosto de número com vírgula. Vamos tirar essa vírgula. O que eu posso fazer? Eu posso trazer essa vírgula para cá, fazer ela dar um pulo para a direita. E a do 18, eu tenho que fazer a mesma coisa, para manter a proporção, né? Então, a vírgula do 18 está depois do 8. Eu aumento uma casa decimal. Então, se eu aumento uma casa decimal no 18, fica 180. Confere? Tudo isso multiplicado por 10 elevado a menos 7. E o 0,6 ficou o quê? Ficou 6. Olha aí que fácil. Galerinha, quanto é esse campo magnético? Será 180 dividido por 6. E agora? Dá 30. Confere? 30. E aí você reescreve o 10 elevado a menos 7. Mas tem só uma última alteração. Números em notação científica, que é um número seguido de uma potência de 10, não podem ser maiores que 10. Eles têm que estar no intervalo de 1 a 9,9. Pode ser 1 ou pode ser até 9,9. Não pode ser 10 exato. Tá? Então, eu tenho que transformar esse 30 num número menor que 10. Para isso, eu tenho que o quê? Voltar uma casa decimal. A vírgula do 30, ela está escondidinha, está implícita. Atrás do 0, eu coloco ela atrás do 3. Quando eu faço isso, eu tenho que aumentar 1 aqui na minha potência decimal. Eu somo 1, tá? Toda vez que eu mudo a vírgula para a esquerda, eu somo mais 1. Toda vez que eu mudo para a direita, eu subtraio 1. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a quanto, jovens? Faço aqui essa subtração. Menos 7 mais 1 dá menos 6. Isso em Tesla. Tem gabarito, professor? Vamos lá. Tem, e é a letra A. Letra A de aprovados. Galerinha, finalizamos aqui a nossa segunda questãozinha de hoje, né? Vamos lá para a próxima? Vou dar só um timezinho de 1 minutinho para vocês anotarem e a gente volta já já.
Galerinha, vamos lá. Olha só. Tenho aqui mais esse exemplo, certo? Você vai ter aí, nesse material, várias questões para você. Só que eu vou deixar essa terceira questãozinha para casa para vocês, tá? Já que o nosso time já está finalizando. E aí, numa próxima aula, a gente continua essas questões referentes aí ao campo magnético em condutor retilíneo e em espira circular. Tá bom? Vou dar 1 minutinho para vocês analisarem essa questãozinha, anotarem e tentarem fazer em casa. E a gente volta só para se despedir, tá bom? 1 minutinho. Muito bem, jovens. Então a gente vai encerrar nossa aula por aqui, tá? Nosso time de hoje já finalizou. Como é o horário referente à quinta-feira, a gente só tem uma aulinha, ok? E a gente vai encerrando por aqui, mas a gente volta a se encontrar na terça-feira de aulas do canal Educação, tá bom? Até o próximo encontro, jovens. Bom restinho de final de semana. Tchau, tchau.